Tá carregando? Aí, foi. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do grupo da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, da UFMG. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a nos seguir no Instagram. O arroba é Clínica Trabalho Escravo. Nós enviamos o link no chat também. E é com grande honra que apresento o nosso palestrante de hoje, o Emerson Costa, que é auditor fiscal do trabalho desde 2011, doutor em Direitos Humanos pela UFPA e pós-doutorando em Direito pela UFMG, orientado pela Lívia Miraglia, que é coordenadora aqui da clínica. Ele realiza pesquisas sobre o trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil e aprendizagem profissional. Participa do grupo de pesquisa CNPq, Direitos Humanos na Amazônia, e desempenha atividades de ensino, pesquisa e extensão aqui na Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco hoje. Bem, muito obrigado, um prazer todo meu, né? Uma grande honra, satisfação estar participando desse projeto da clínica, projeto que eu admiro desde que eu conheci durante o estudo do mestrado. No mestrado já desenvolvi temática de escravidão contemporânea, que foi quando eu comecei a me apropriar, a conhecer mais a respeito desse meio, e a clínica já era referência desde ali. Meu mestrado foi entre 2017 e 2018, né? E já era referência quanto a estudos, quanto a pesquisa, quanto a extensão, quanto a atuação prática, né? Quanto a atuação aplicada, quanto a aplicação do direito do trabalho, do processo de trabalho, direito penal, processo penal. Então, para mim hoje uma grata satisfação, né, poder estar nesse projeto com vocês, nessa equipe também muito dedicada, muito organizada, muito proativa, né? Então, quero registrar aqui um agradecimento a vocês, né, extensivo a todas as pessoas que compõem a clínica. Vocês estão ouvindo algum ruído, tá? Oi? Tá ótimo o áudio. Tá. Bastante. Pronto. Então, quando nós pensamos o conteúdo dessa edição, né, do grupo, eu tive a oportunidade de opinar junto com toda a equipe, né, é muito democrática essa construção, e nós escolhemos em conjunto tratar da temática do trabalho doméstico análogo de escravo, principalmente em razão dos 10 anos da lei complementar que regulamenta a emenda constitucional, né, das domésticas. Então, dia 1º de junho, logo mais, domingo, né, nós temos 10 anos de lei complementada, Estatuto da Trabalhadora Doméstica, que vem assegurar alguns direitos que somente paulatinamente vêm sendo estendidos, vêm sendo aplicados a essa classe por vários fatores que já vêm sendo discutidos ao longo dos encontros anteriores aqui. O Moisés começou, né, trazendo esse panorama histórico, o Maria Carolina discutiu também, e vários outros convidados trouxeram o resquício da escravidão como um dos fatores que não justificam, mas explicam por que o trabalho doméstico vem sempre a reboque, né, de outros trabalhadores, como os seletistas, né? A gente tem a CLT aí, já tem mais de 80 anos, e as primeiras décadas de vigência da CLT ela não se aplicava, não havia uma regulamentação específica para o trabalho doméstico. E quando houve, foi muito incipiente. A própria Constituição falou nesse sentido, por isso eu preciso de uma emenda de 2013. E a emenda também demorou para ser regulamentada, né? Não foram só 2 anos, 2013, 2015. Então, desde a abolição formal da escravidão, né, uma das principais atividades que possui características de escravidão contemporânea é trabalho doméstico, né? Só que a invisibilidade que marca o trabalho doméstico leva também
a invisibilidade das situações de trabalho escravo doméstico. Né? Já foi colocado aqui que apenas há menos de uma década houve o primeiro resgate, né, de trabalhador escravo doméstico. Aqui no Amazonas, o primeiro resgate foi em 2023. Né? Isso se deve também em razão da falta de um enfoque específico. A gente já vai falar aqui sobre o trabalho doméstico a partir do olhar da inspeção do trabalho. E é preciso, sim, pontuar que assim como apenas em 1995, houve a instituição de um grupo especial para fiscalizar trabalho escravo em geral, apenas nos últimos anos houve um direcionamento para que o trabalho doméstico fosse um dos alvos prioritários também da fiscalização do trabalho. Então, por muito tempo, inclusive na minha primeira década na fiscalização praticamente, o enfoque era para as atividades econômicas, né, em geral. Trabalho de cuidado, trabalho doméstico, vem ganhando esse espaço nos últimos anos. Então, da importância, e por isso que eu destaco a campanha nacional pelo trabalho doméstico decente. Né? Esse é a imagem da campanha desse ano, de 2025. O operativo está vendo operativo em vários estados desde o mês passado. O Dia da Trabalhadora Doméstica é 27 de abril. E aqui no Amazonas, coincidentemente, nesta semana, nós estamos realizando uma série de fiscalizações dentro dessa campanha nacional pelo trabalho doméstico decente. Participamos de um evento na Universidade do Estado do Amazonas ontem, e fiscalizações desde o início da semana, inclusive 2 apurações de denúncias de trabalho escravo doméstico e uma que está se confirmando. Então, cheguei agora há pouco aqui em casa, porque nós estamos tomando depoimento, escutando vítimas, agressores, testemunhas, tentando colher o máximo de provas diante das dificuldades que a gente vai trazer aqui, mas diante das alternativas que são encontradas também a partir dessa abordagem criativa que é necessária diante, né, dessa realidade que o trabalho doméstico não havia, não era algo, né, prioritário, mas nos últimos anos tem tido colegas que vêm levantando essa bandeira, que vêm trazendo, que vêm instituindo seus projetos nos estados. Esse ano ainda não é obrigatório ter uma atividade ou um projeto específico em cada estado para fiscalizar o trabalho doméstico. Assim como ainda não é, mas a partir do ano que vem sim, é obrigatório que cada estado tenha um projeto para combate ao trabalho escravo. Né? Então, algumas temáticas que deveriam ser prioritárias por parte, né, da estrutura que se tem atualmente ainda não são. Né? Então, já começo trazendo aqui alguns dos desafios que a própria internalização e estruturação da fiscalização para fazer frente a essa demanda. Nós temos dezenas de condomínios, por exemplo, aqui em Manaus. Infelizmente, não temos força de trabalho para ir em todos eles, seja verticais, seja horizontais, ou residências. Então, a fiscalização que, nesse formato operativo, funciona, em parte, com base no planejamento, normalmente, preponderantemente, ela funciona com base em denúncias. Então, apenas sempre andando a reboque da situação, enquanto no aspecto preventivo você se adianta. Se vocês terem uma ideia, só em condomínio com 2 torres, nós já notificamos mais de 30, mais de 20 apartamentos que havia trabalhador, possivelmente sem vínculo de emprego, que é o básico, a informalidade. E o operativo ele vai além disso, vai para verificar jornada, vai para verificar salário, férias, direitos básicos de todo e qualquer trabalhador, mas que o trabalho doméstico é encarado com surpresa e espanto, inclusive pelos advogados e advogadas que representam os empregadores. Reiteradamente nós escutamos. Eu nem sabia que o trabalho doméstico podia ser alvo de fiscalização. Eu não sabia que vocês fiscalizavam também
o trabalho doméstico. E realmente, até um tempo atrás não era uma realidade. Mas o que nós queremos é que isso se torne, sim, uma prática que se torne, sim, corriqueiro e divulgado esse trabalho para que mais pessoas, mais trabalhadores tenham acesso à visita, à fiscalização, para verificar seus contratos de trabalho, se estão regulares ou não. Né? O que precisa regularizar, se é desde o básico, vínculo de emprego, se é uma jornada que está excessiva, se é folga que está faltando, se é um FGTS que não está sendo depositado, né? Direitos básicos. Né? Então, nessa exposição de contexto, a gente tem que refletir, né, de onde que a gente vem, desse passado escravocrata, que o trabalho escravizado, o ambiente doméstico, fez parte de todo o período colonial, e depois disso, será que ele deixou de existir? Será que ele apenas mudou de nome, ganhou uma nova roupagem, e ele persiste até hoje, né? A gente pode ver isso a partir dessa ausência, né, de legislação e depois insuficiência de legislação, e na existência dessa legislação a falta ainda de uma efetividade, né, divulgação, respeito a esses direitos e efetivo cumprimento. Vou trazer alguns números aqui daqui a pouco para a gente entender como é que está essa realidade do trabalho doméstico em geral, para a gente depois trazer algumas questões específicas sobre o trabalho escravo doméstico. Antes disso, queria começar trazendo para vocês um resumo, né, do que foi o primeiro resgate de trabalhadora escravizada doméstica aqui em Manaus. Essa foto não é do primeiro resgate, ela é dessa semana, do operativo, é do resgate que está sendo feito, mas como a gente ainda não fechou os trabalhos, né, eu vou me ater a esse primeiro caso, caso da Helenice. A Helenice, eu vou resumir aqui um pouco a situação e vocês tentem identificar se isso lembra muitos dos outros casos que foram trazidos aqui nos encontros anteriores, ou se tem algo que destoa, né, desse padrão que se tem da escravização no ambiente doméstico. Helenice, aos 17 anos de idade, ela foi enviada por sua família de interior do Piauí, próximo a Teresina, para Manaus, para ela ajudar a trabalhar numa casa de família, né, para que ela pudesse, aqui em Manaus, ter acesso a uma educação, ter acesso a uma profissão, ter acesso ao desenvolvimento e então poder ajudar seus familiares. 17 anos ela chega em Manaus e encontra uma realidade de que ela precisava ajudar, né, nas atividades da casa durante o dia. Chega a se matricular no período da noite, mas em razão do cansaço das atividades cotidianas, do cuidado da casa, alimentação, da família, roupa, faxina, enfim, em razão desse acúmulo, ela acaba saindo da escola, deixando de estudar. Enquanto ela chega com essa idade na família, essa família tem outras duas pessoas em idades próximas a dela. Dois homens, rapazes, adolescentes e recém-adultos, né? Essas duas pessoas concluem, sim, seu ensino médio, ingressam na faculdade, exercem uma profissão, ingressam em cargos públicos. Ela inicia e abandona a escola e a família aceita isso como uma decisão. Ela é adolescente de 17 anos, que veio para Manaus para ter melhores oportunidades, naquele momento ela decidiu não estudar. Isso foi aceito. Helenice permanece nessa residência até os seus 53 anos de idade. 17 a 53. Helenice, diferente das outras pessoas em idade similar, né, dessa família,
ela não constitui família, ela não tem núcleo de amizades, ela não circula pela cidade, pelo contrário, ela tem receio porque ela não conhece os lugares. Aqui de Manaus, mesmo tendo morado aqui em Manaus dos 17 aos 53 anos de idade. Então, ela não se sente bem saindo da casa. A rotina da Helenice. Ela foi constatado que ela acorda de manhã mais cedo que as pessoas da casa para preparar o café. Depois, segue a rotina de lavar a louça do café, fazer a limpeza da casa, lavar roupa ali na casa, preparar o almoço, lavar a louça do almoço. Outras atividades à tarde. Do lanche, mesma coisa. Jantar, mesma coisa. E a cada pessoa que chegasse em horários diferentes, ou no fim da tarde ou no fim da noite, ela é a pessoa que servia ou lanche ou jantar daquela pessoa. A última pessoa chegava por volta de 10, 11 horas e a Helenice se recolhia. Não para o quarto próprio, porque a família já havia se expandido, essas duas pessoas em idade similar constituíram a família e continuaram nessa mesma casa, que tinham vários quartos, 2 andares, vários quartos, mas eles possuíam filhos, esposa, né, e ocupavam esses espaços. Além da matriarca, né, que ela estava viva, já que a patriarca já havia se falecido quando nós chegamos. Essa matriarca, nesse estágio da vida, não lembro a idade, mais de 80 anos, ela já necessitava cuidados, por uma série de questões de saúde. Ela precisava ter um acompanhamento para tomar medicação durante a noite. Para facilitar o deslocamento, ao lado de uma cama de casal onde dormia essa senhora, havia um sofá-cama, que era destinado para a Helenice dormir. Dormir entre uma necessidade e outra da senhora. Se tivesse que medicar, se tivesse que levar ao banheiro, se tivesse que acudir de alguma forma ou chamar os filhos no meio da noite, ela que era a pessoa que era buscada. E tem essa responsabilidade. Eu pergunto para vocês, né? A gente tem quantas pessoas aqui? Quase 100 pessoas, né? Mais 100 pessoas. Quem é que consegue me dizer a jornada da Helenice? Quantas horas ela trabalhava em um dia? Considerando os afazeres domésticos, o trabalho de cuidado da pessoa idosa, o trabalho de cuidar das crianças que circulavam a casa também, alimentação, roupa. Quantas horas a Helenice trabalhava? Será que ela trabalhava mais do que o limite? Quanto mais do que esse limite? Pra mim, eu acho que é quase 24 horas, né? Horas de prontidão que ela ficava o dia inteiro. Essa rotina de segunda a sexta era esse padrão. Sábado, destoava muito pouco. E no domingo, o que modificava aqui, a família tinha um sítio. E ela ia para esse sítio, normalmente fim de semana, ou saía para almoçar fora, em algum restaurante. A Helenice era convidada, mas ela preferia não ir, né? Por que ela preferia não ir para um restaurante, não para um sítio com a família? O que vocês imaginam? Vocês compreendem que essa recusa de sair da família, essa escolha por ficar em casa, é uma forma de ela encontrar a própria folga em meio a essa rotina extensa, em meio a essa jornada que nós compreendemos como exaustiva, que ela segue de segunda a sexta com pouca alteração no sábado. Então, ela recusava porque ela não se sentia parte dessa família, embora a família dissesse que ela era quase da família, que ela era uma filhada, era como se fosse uma filha para essa senhora. Mas ela não teve as mesmas perspectivas ou oportunidades que outras pessoas tiveram.
os outros dois rapazes, agora homens, né, pais de família, tiveram servidores públicos, né, formados, né, com ensino superior, não teve essa possibilidade. Chamaram a mãe dela de criação, uma educadora aposentada. Essa família, ela possui um negócio, né, ali nas redondezas. Esse negócio é uma escola, né, de ensino fundamental. E como as pessoas que residiam na casa não podiam, por algum motivo, não figuravam como sócios administradores dessa empresa, quem figurava como sócio proprietário? A própria Helenice. Então, ela tinha... Mas, embora ela fosse a proprietária, formalmente, ela sequer conhecia a rotina da escola, não conhecia as pessoas que trabalhavam ali, as professoras, o núcleo administrativo, o funcionamento, as compras, quanto que circulava nesse negócio, ela apenas assinava papéis. Por assinar esses papéis, né, e como uma ajuda, ela recebia da família, esporadicamente, 300, 400, 600 reais por mês. E isso foi que ficou colocado, que ficou dito, né, em parte confirmado pela Eunice, em parte dito pelos moradores da casa, mas dizia-se que ela recebia salário mínimo, mas durante todo o período da fiscalização e durante todas essas décadas, não houve comprovação de que ela realmente recebia pelo menos o salário mínimo. Recebia muito menos que a metade do salário mínimo. E quando recebia, foi dito que o pagamento era por Pix, então seria muito fácil comprovar o pagamento por Pix. Mas estava trazendo os comprovantes de transferência. Apareceram comprovantes escassos, em meses que não houve sequer uma transferência, né? E esses valores que eram distribuídos. Um dava 100, outro dava 200, outro dava 100. E isso era entendido como uma retribuição por ela emprestar o nome para aquela empresa, embora não soubesse sequer a condição daquela empresa, embora ela não retirasse qualquer valor desse negócio, e pela atividade que ela fazia na casa. Ela não tinha uma dependência própria, um quarto próprio para dormir, ela dormia no mesmo quarto e a mãe de criação, por nós entendida como empregadora. Ela não tinha um armário próprio para guardar as roupas, era um armário compartilhado, não possuía, né, autonomia e valores para comprar suas próprias roupas, ela frequentemente recebia doações, isso também para ela era entendido como uma parte do pagamento. Ela comia a mesma comida que a família, né? Então isso também de uma forma ou de outra seria para ela ou para a família uma forma de demonstrar que ela é sim uma pessoa quase da família, mas que é quase alguma coisa, não é aquela coisa. Eu quase fui campeão olímpico de tênis de mesa, campeão mundial de tênis de mesa, como tem o Calderano. Mas esse quase, né, não me tornou campeão mundial de tênis de mesa. Pelo contrário, apenas disputei torneios aqui no Amazonas, ali na minha faixa de pontuação, do meu rating, ali, que é como a gente chama, né? Não avancei para o quanto ele avançou para ser campeão mundial. Então, ele foi campeão, né, no torneio mundial. Eu fui quase, mas fiquei bem distante disso, né? O quase da Helenice é muito próximo de alguém que é da família, ou é um quase bem distante? Isso e uma série de outros elementos, né, que foram coletados, foram confirmados por familiares, por testemunhas, por outras pessoas, pelos próprios empregadores. O próprio empregador, quando ele traz o depoimento livre, né, ele muitas vezes relata situações que apenas reforçam a constatação e confirmam, né, o quadro que se coloca. Então, quis trazer resumidamente o caso da Helenice para demonstrar que esse, como dezenas de outros casos que resultaram em resgate, tem fatores muito
próximos, né, muito similares. A questão de começar na infância esse trabalho, de perdurar por décadas, de não ter o acesso à educação, à profissionalização, a uma vida própria, a patrimônio. Né? Essas pessoas tinham patrimônios que acumularam durante a vida, não têm esse patrimônio, mesmo ela sendo uma pessoa da família. E outros fatores como a distribuição das tarefas, né, que ficava a cargo do início em relação a outras pessoas que por ali passaram por aquela família. E por que demorou tanto, né, para o Estado chegar até o início? Chegou aos 17 anos, já estava com 53. Já houve casos de 40, 50, 60, 70 anos. Pessoas escravizavam. O Estado falha também ao demorar. E ainda nos tempos de hoje, nós vemos situações como essa, né? Classificados, a pessoa que procurou um babá, casal evangélico, precisa adotar uma menina de 12 a 18 anos que resida para cuidar de uma bebê de 1 ano que possa morar e estudar. Ele empresário e ela também empresária. Apresentar-se com os pais responsáveis. Isso foi um anúncio de jornal. Então, se a situação da Elise aconteceu num contexto, num momento histórico em que isso era recorrente em várias famílias, em vários estados, e muito forte aqui no Amazonas, inclusive do interior para a capital, de um estado para outro, que foi o caso dela, que envolve não só uma situação de trabalho escravo, mas também uma situação de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, né? Então, esse deslocamento, esse aliciamento, ela veio com uma proposta de que teria melhores condições e isso não se realizou. Então, foi uma falsa promessa que não se realizou, pelo contrário. Ela encontrou outra realidade, ela não pôde, de fato, se desenvolver e continuar se propondo aquilo que ela veio, né? Que era conseguir o sustento próprio, conseguir um sucesso profissional, com isso dar um retorno à sua família. Então, a gente está falando de trabalho escravo, sim. Alguns conceitos, não vou passar mais rapidamente, porque eu acompanhei os encontros anteriores, vi que foi já bastante colocado, mas vou deixar aqui para ficar marcado no material, que vai ser disponibilizado no slide. Mas está falando de tráfico de pessoas, está falando de trabalho escravo, são figuras que nós podemos identificar situações de trabalho forçado que, embora não haja um acorrentamento da Elise, por exemplo, todo esse contexto de aprisionamento, todo esse controle que se tem psicológico, né, sobre ela, esse distanciamento dos familiares, essa falta de identificação dela com a família de origem, né, e todo esse discurso também pode levar à configuração do trabalho forçado, a promessa de que ela vai ter uma remuneração melhor, que vai passar a ganhar mais, e aquele valor reduzido momentâneo, que a situação vai melhorar, você acaba forçando a pessoa a permanecer. A questão da jornada exaustiva, que a gente colocou aqui, falaram 12, 14 horas, falou quase 24, e realmente é difícil a gente contar quando ela começa e quando ela termina. Né? Então, só pode haver hora extra, só outras repercussões ali, que não eram observadas, né? Então ela precisa receber muito mais do que só o salário mínimo. E ela recebia metade disso. Condição degradante de trabalho, a pessoa não ter um quarto, um espaço próprio, uma cama, no menos só para a cama, um armário próprio ali, a sua intimidade preservada, poder se recolher em determinado horário do dia e voltar. Não é impossível, não é proibido o empregado doméstico exigir. Mas mesmo o empregado doméstico que exige precisa ter um limite de jornada e um momento em que ele vai ter descanso, vai ter uma jornada e outra. O empregado doméstico também tem direito ao descanso interjornada, intervalo. É uma folga semanal. Então, são elementos que a gente pode identificar ali. Basta um. Para configurar trabalho escravo, a gente consegue identificar mais de um. E o tráfico de pessoas, quando envolve falsa promessa, agenciamento, aliciamento, que foi o que houve, e com base em falsas promessas, fraude, você que submete a pessoa a trabalho escravo, isso também pode configurar esse segundo crime, que é o tráfico de pessoas. Então, eu trouxe um pouco do contexto. Eu destaquei também alguma coisa de teoria, mas também vou passar rapidamente para não cansar, porque vai ficar repetitivo em relação a alguns encontros, mas eu queria destacar esses dados, né, que foram divulgados
justamente no mês passado, em razão da campanha pela promoção do trabalho doméstico decente. O GES ele analisou dados do IBGE, a PNAD contínua do IBGE 2024, do último trimestre, e pontuou que 5,9 milhões de pessoas estão ocupadas no trabalho doméstico no Brasil. Desse quantitativo, 91,9%, mais do que 9 a cada 10 pessoas são mulheres. Então, a gente tem aqui uma questão de gênero muito fortemente marcada. Tem a questão racial também. Quase 70%, quase 7 a cada 10 são mulheres negras. A concentração muito alta, inclusive de diaristas em relação a mensalistas. E diaristas muitas vezes que fogem do conceito tradicional de diarista, né, que sai até 2 vezes na semana. Tem pessoas que contratam 3, 4 vezes na semana e entendem que aquela pessoa ainda é diarista, quando na verdade não é. Então, a partir de 3 vezes na semana, você precisa considerar como mensalista, como trabalhador doméstico, não apenas como autônomo do diarista. As trabalhadoras domésticas recebem muito menos que a metade da média da remuneração das mulheres ocupadas em geral, que é 2.700. A trabalhadora doméstica recebia 1.200. A carteira assinada a informalidade é muito alta. 3 a cada 4 estão sem carteira assinada. Então, esses operativos, essa campanha, esse trabalho preventivo de chegar em locais onde se sabe que há um volume muito grande de trabalhadoras domésticas, de empregadas, de babás, de cuidadoras, faz toda a diferença, né, para que você possa reduzir esse índice de informalidade, aumentar a formalização do trabalho doméstico, tornar visível o que é hoje, não se enxerga ou se escolhe não enxergar. 65% não tem contribuição previdenciária. Então, normalmente, as últimas denúncias, a última denúncia mais impactante que está sendo também apurada nesse operativo, ela é de uma pessoa que passou 31 anos trabalhando para uma autoridade relevante, né, com uma posição relevante no judiciário, 31 anos trabalhando sem registro. E ela buscou a fiscalização não porque ela queria ter a carteira registrada, receber verbas decisórias que ela não recebeu, receber férias, ou 13º, ou qualquer outra parcela que ela não recebeu durante esse período da FGTS, mas sim porque ela achou que, no momento que ela deixasse de trabalhar, tendo mais de 60 anos, ela poderia se aposentar. Ela queria apenas a aposentadoria dela. Apenas poder, depois de mais de 31 anos de serviço, descansar e ter o seu benefício previdenciário. Ela acreditou que isso seria possível mesmo sem o vínculo durante todo esse tempo, mesmo sem recolhimentos previdenciários durante todo esse tempo. E o que ela escutou da patroa foi: busque o Ministério do Trabalho, busque o Ministério Público, busque advogado, busque o Judiciário, busque seus direitos. Ela sendo uma autoridade judiciária, né? E a própria trabalhadora, de pronto, ela perguntou: sim, mas a senhora deveria saber quais são os direitos, né? Está aí a lei das domésticas, está aí a PEC das domésticas, o mínimo de informação que ela tinha, ela sabia que tinha direito a esses recolhimentos, tinha direito ao vínculo, tinha direito a até aposentar, a partir do momento que ela tivesse mais de 180 contribuições, e a idade adequada. Então, mesmo nesses casos em que a pessoa conhece quais são seus deveres, ela se utiliza, né, da confiança das empregadas para manter a situação ali sem registro, sem formalização por um longo tempo. Nós já conseguimos fazer registro retrógrado um pouquinho de mais de 30 anos, 17 anos, 13 anos, 35 anos, nessas condições, que a pessoa só percebe o quanto ela foi lesada nesse momento que ela busca um respaldo do Estado, ela não tem. Acaba dependendo de políticas assistenciais, enquanto ela trabalhou durante toda a vida e poderia ter contribuições previdenciárias, benefícios previdenciários, não só assistenciais. Distribuição na faixa etária, né? A gente tem aqui, sobretudo, na faixa de 30 a 49 anos, né? Mas tem também
quantidade razoável, que é acima de 60 anos. Em quantidade de menores, essa proporção também reduz. A questão da escolaridade, 40% ensino fundamental incompleto e 21% ensino médio incompleto. Então, 61% não tem sequer ensino médio. Esse é o perfil, o quadro geral que o GS destaca. Tem outros marcadores, então eu deixo o QR Code aqui em alguns momentos, esse é um desses. Você pode buscar o estudo e buscar outras informações que eu acabei não destacando aqui para não ficar muita informação. Tá? A gente traçar esse panorama. Muito rapidamente, o Bourdieu define a relação de trabalho de forma ampla, né, como toda atividade, prestação essencial, centrada numa obrigação de fazer substanciado no labor, então, para a relação de trabalho, no sentido amplo. Isso para a gente trazer as espécies, que são, em geral, relação de emprego, né, com destaque, preponderância para a relação de emprego, que é a espécie do gênero da relação de trabalho, e muita peculiaridade relevante do direito do trabalho, e, de novo, uma série de regras, princípios e estudos, nós temos aqui no direito. A gente tem como espécie empregado seletista, né, que está no artigo 2º e 3º da CLT, e aqui a gente destaca aqueles elementos centrais: a pessoa física, a pessoalidade, na eventualidade, generosidade e subordinação. Isso para a gente trazer um paralelo com relação ao empregado ou empregada doméstico, né, que ela vai guardar uma similaridade com esses requisitos práticos jurídicos. Continua pessoa física, continua a pessoalidade, continua a onerosidade, continua a subordinação como elemento, mas a não eventualidade ela sofre uma pequena modificação. Ela passa a ser chamada não de eventualidade ou de não eventualidade, né? Ela é chamada assim de continuidade, para diferenciar, porque a legislação traz uma quantidade mínima de dias trabalhados para você configurar o trabalho doméstico. São 3 dias em diante na semana. Até 2 dias é possível caracterizar o trabalho diarista, a partir de 3 dias, e aí sim a continuidade e vínculo de trabalho doméstico. Além disso, destaque para finalidade não lucrativa, esse trabalho é prestado a uma pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, ou em função desse núcleo, não necessariamente na residência. Então, posso ter um motorista, um piloto de helicóptero, de avião, que vai configurar como empregado doméstico, trabalhador doméstico, embora não esteja no âmbito da residência, mas está em função dessa família ou dessa pessoa, desse núcleo. E aqui é importante mencionar também que enquanto lá no trabalhador seletista nós temos um CNPJ ou um CPF, um grupo de empresas que é responsável por aquele vínculo, aquele trabalho doméstico é o núcleo familiar. Normalmente nós destacamos a pessoa mais relevante em termos de ordens ou de controle, o pagamento se encontra muito critério para destacar, mas em situações, seja de trabalho doméstico, seja de trabalho escravo doméstico, você destaca outras pessoas que compõem aquele núcleo também, porque todos eles são considerados empregadores para fins do trabalho doméstico e podem ser especializados em casos de trabalho escravo doméstico. Então, nesse caso da Helenice, tem o patriarca que já faleceu, mas tem a matriarca, né, que ainda era viva, os filhos dela, netos, netas, que moravam ali, e outras pessoas daquele núcleo familiar. Nós temos a idade mínima, que são 18 anos, então, se é trabalho infantil doméstico, ou trabalho infantil que é proibido, uma das piores formas de trabalho infantil, lista típica é de trabalho infantil perigoso. Junho, agora também nós temos o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é 12 de junho, e o decreto 6481 ele foi justamente editado em 12 de junho de 2008, em referência a essa data mundial de combate ao trabalho infantil. E uma das atividades que ali constam como proibidas para crianças e adolescentes é a atividade doméstica, o trabalho doméstico. E isso consta expressamente na lei complementar, também na idade mínima. A gente tem fases de exclusão e de inclusão do trabalhador doméstico no panorama, no ordenamento jurídico brasileiro. A fase de exclusão, ela ocorre até 72, que a gente só vai ter o artigo 7º da CLT, dizendo que não se aplica a CLT, trabalhador doméstico. 72 a gente vai ter a lei,
5889, depois vem a Constituição, leis episódicas, e a emenda 72 de 2013, enfim, ela complementar 150 de 2015, regulamentando a emenda 72, que veio ampliar e trazer um rol mais significativo de direitos dos trabalhadores em gerais, também para o trabalhador e a trabalhadora doméstica. Então, esses direitos do trabalhador doméstico, vou deixar também aqui no material para consulta, tá? Então, enquanto ele, em cada um desses momentos históricos e anos, os direitos que foram sendo instituídos e acumulados, né, com o trabalhador e trabalhadora doméstica, até 2015, a gente trazer a regulamentação da emenda 2013, que trouxe, por exemplo, a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS, né, que era algo que era opcional até então. Então, para ficar para fins de registro, assim como a Convenção 189 e a Recomendação 201 da OIT, que tratam essa modalidade de trabalho. Mas a gente veio aqui para falar um pouco sobre a prática, né? Práticas de fiscalização, trabalho doméstico, mas trabalho de trabalho doméstico também de uma forma mais específica, né? Essa prática trouxe ali no contexto, mais ou menos ali que a gente encontra, mas quero destacar alguns pontos. Primeiramente, sugerir a leitura desse artigo, que foi publicado tem 2 anos, escrevi em parceria com a colega da fiscalização também, a Cíntia Saldanha, que inclusive de Minas Gerais, Belo Horizonte, e, se não me engano, ela já participou de encontros anteriores, que tinha convidado para participar hoje, mas por uma questão particular, ela não pôde participar, mas fica aqui a leitura para o artigo que nós escrevemos em conjunto. Assumo e reconheço que ela, muito mais quanto a questão prática, porque a gente sabe que Minas Gerais é o estado que mais tem resgatado o trabalhador nos últimos 10 anos, e trabalhador escravo no ambiente doméstico também é algo que tem um volume muito grande, e aí a ciência está em grande parte desses resgates. Então, essa parte, ela contribui muito mais em razão dessa experiência acumulada. Então, eu busco aprender com os colegas também, principalmente mulheres, né, que estão nessa fiscalização, mas também homens, né? O primeiro resgate daqui, de Manaus, foi em parceria com o Humberto, que foi o mesmo fiscal que estava lá no resgate do caso Madalena, né? Tanto o auditor, que é o Humberto, quanto o procurador, que é o Thiago, também de Minas, à época, vieram para participar da operativa, que não fosse tarefa para a gente apurar as denúncias, inclusive a denúncia do caso da Helenice. Então, fica a sugestão de leitura desse artigo lá na revista da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Em casos de curiosidade, para vocês buscarem mais dados sobre o trabalho escravo em geral, o trabalho escravo doméstico e o trabalho infantil também, acidente de trabalho e outras informações que ali constam, vocês podem consultar aqui o radar da CIS, tem o QR Code também, e o Smart Lab também tem o QR Code próprio, né, que traz esses dados. Eles são leituras diferentes, são abordagens diferentes, algumas coisas o Smart Lab traz, lá do radar da CIS, mas vale a consulta. Pode explorar à vontade para tentar entender um pouco mais a respeito desses números, a distribuição, quero ver no meu estado como é que está, quero ver na minha cidade, já teve trabalhador resgatado, quantas ações foram realizadas, qual foi o valor dessas indenizações, quais são as atividades econômicas mais preponderantes, a gente consegue ter um pouco análise do panorama a respeito dessas temáticas, dessas informações, na consulta, na exploração desses canais. Eu sugiro fortemente aqui a consulta e a utilização nessas pesquisas, estudos, até mesmo por curiosidade. Também quero destacar a importância do Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo no Brasil, que foi instituído em 2021, pela Portaria 3484, 6 de outubro, em que ele vai trazer, em cada etapa do processo, quais são os órgãos que estão com atribuição dentro daquela etapa. Por exemplo, os órgãos que podem receber uma denúncia. Que canais podem receber? Será que a clínica é um canal que pode ser porta de entrada de uma denúncia de trabalho escravo? Clínica da FMG? Será que o UBS, lá no meu bairro, pode também ser esse canal de entrada? Será que a escola pode ser uma porta de entrada para identificar situações de trabalho escravo? Será que
Uma visita domiciliar realizada pelo CREAS ou pelo CRAS pode identificar uma situação de trabalho infantil doméstico que, quem sabe, é uma situação de trabalho análogo ao de escravo, doméstico. Será que eu, como policial militar, na minha ronda, posso identificar uma pessoa que é vítima de exploração sexual por outra pessoa? E isso também vira configurar o trabalho escravo, para fins sexuais? Enfim, vocês podem identificar que os pontos de entrada são vários, são múltiplos. Mas a partir do momento que essa informação chega nessa porta de entrada, essa pessoa, ou esse grupo, ou esse núcleo, ou esse órgão, tem que saber que o canal que vai unificar essas demandas é o sistema IP, por exemplo, que vai ser triado e analisado pela DETRAI, pela CGTRAI, órgão vinculado à inspeção do trabalho. A partir disso vão ser chamados outros órgãos, se houver elementos suficientes, endereço, ponto exato, atividade, o máximo de elementos possíveis, né, dentro daquela realidade, se é uma denúncia viável para ingressar um planejamento para demandar uma ação, uma operação. Isso são formados órgãos parceiros, que são o Ministério Público do Trabalho, que são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da União. A gente tem também outras forças policiais que podem participar. A gente fez ação aqui com a Delegacia de Idosos, da Pessoa Idosa, por exemplo, que é a Polícia Civil, com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de exploração, né, de abuso de direitos. Também a Polícia Civil. Já fiz a minha primeira operação, inclusive, foi com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado do Pará. Então, as forças policiais podem ser múltiplas. Já fiz uma operação com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, com as duas. No caso da Linice, tinha as duas polícias, cada uma com a sua função. Uma mais investigativa, Polícia Federal, outra de proteção. E, inclusive, de coleta, de acompanhamento daquela dinâmica familiar, a PRF fez esse serviço muito bem, subsidiou as ações. Então, o fluxo funcionário vai identificar portas de entradas, quem vai receber essas denúncias, quem vai ter acesso ao sistema inicialmente, quem vai chamar esses parceiros para uma segunda fase. Então, tem a fase de denúncias, a fase de organização, de planejamento, a fase de execução em si, né? E a fase do pós-resgate. O trabalho de escravo doméstico é muito relevante e é fundamental. Imagina a dificuldade que é você retirar ou fazer com que a pessoa que teve toda uma vida nessa realidade, ela se perceba como vítima. Quase 100% dos casos, a denúncia não é feita pelo trabalhador. São ou vizinhos ou vizinhas, ou pessoas que circulam a residência, ou pessoas que não pegam uma eventual saída para um círculo, né, de igreja, por exemplo, assim, encontra aquela situação, ele desconfia daquela situação e reporta alguma autoridade, enfim. Então, é muito importante que pessoas tomem essa consciência, né? E o pós-resgate, ele envolve, sobretudo, no caso do trabalho de escravo doméstico, o apoio psicossocial, assistente social, né? São ações, a parte de profissionalização, né? Ou muitas vezes até a parte pedagógica, né? O pedagógico de a pessoa ter um acesso a uma outra profissão, desenvolver algum potencial que ela tem ali para que ela possa ter elementos, reunir elementos para que ela possa entrar nesse processo de libertação, se reconhecer como vítima e se reconhecer também como uma pessoa que pode exercer sua autonomia, que pode ocupar outros espaços, que não precisa estar restrita àquela condição que ela conheceu praticamente por toda a vida, né? Muitas vezes começando na adolescência e chegando à idade adulta. É muito comum também que o comportamento de uma vítima de trabalho escravo ficar há décadas naquela família seja um comportamento que não corresponde muitas vezes com a idade, né? Pelo início, por exemplo, tem um comportamento de uma pessoa adolescente, né, ou jovem, porque não desenvolveu, a maturidade não teve os elementos para que ela se desenvolvesse, ela foi tolhida quanto a esse desenvolvimento em vários aspectos. Tem empregadores que dizem que não dão, essa semana mesmo, o resgate que a gente está promovendo,
o empregador disse que não dava uma quantidade significativa para a vítima porque ela não sabia manipular dinheiro. Deixou uma vez o dinheiro em cima da cama, o cachorro comeu aquele dinheiro. Ele deu uma vez R$ 400 para ela e no fim do dia ela não tinha mais aqueles R$ 400. Então eu não posso dar R$ 400 para ela porque ela não sabe o que fazer. Ela não tem noção do preço dos itens. Por que ela não tem essa noção? Por que ela não tem essa gestão? Né? Ela foi tolhida em diversos aspectos e levada a desenvolver diversas crenças que são crenças limitantes, que ela precisa, de alguma forma, romper. Ela precisa de um apoio muito mais significativo para romper do que o trabalhador, normalmente o trabalhador rural, por exemplo, ele está ali naquela safra, ele está ali por alguns meses, muitas vezes por alguns dias, e nós conseguimos alcançar e resgatar. Ele tem uma vida fora daquilo. Ele já trabalhou em outros ambientes, outras atividades, tem um núcleo familiar para ele retornar. Né? Escravidão doméstico não foi suficiente. Então, por isso que é importante verificar a parte de coleta de denúncias, planejamento, execução, pós-resgate, quem que está em cada um desses momentos, e esse fluxo precisa estar estruturado para que possa funcionar melhor, atender as vítimas de trabalho escravo em geral, mas aqui a gente está esse destaque para o trabalho escravo doméstico. Esses números estão desatualizados, porque eu peguei do artigo, que o artigo foi em 2023 e a gente fechou em 2022 a análise. Então, vocês já tiveram acesso a números muito mais atuais. Se vocês forem buscar no radar da CIT, mais lá, vocês vão ter números mais atuais. Mas naquele momento ali, de 14 a 22, já havia sido objeto de fiscalização 118 residências ou locais, gerando mais de 800 autos de infração, sendo os estados mais afetados a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E já ali foi possível matar o Pacto Madalena. O resgate foi no fim de 2020, teve circulação ali nos canais de divulgação, e logo em seguida a quantidade de denúncias estourou, a quantidade de operações para ter essas denúncias teve que acompanhar também esse quantitativo, e o resgate, por sua vez, também seguindo esse mesmo sentido, né, de mais visibilidade. Isso demonstra a importância das campanhas, das matérias de sensibilização, de falar a respeito desses problemas. Eu coletei denúncias de pessoa, não o caso da Madalena, mas o caso seguinte, tinha sido veiculado no Fantástico, ele chegou para mim, e uma segunda-feira do plantão falou: eu vi essa matéria ontem, não consegui, quietar, dormir direito, enquanto uma viesse aqui e falasse dessa situação que acontece lá do lado de casa. Uma pessoa ali que, pelo que apareceu ali na matéria, é uma situação muito próxima a que acontece com essa pessoa aqui. Então, ele já foi direto denunciar algo que talvez já o incomodasse de alguma forma, mas ele não sabia que canal buscar, não sabia como, o que aquilo significava, né? E assim que ele teve acesso a essa informação, ele buscou os canais devidos. A gente já apurou também essa situação. Aqui destaque para a experiência de fiscalização, trabalho de escravo doméstico, quero destacar aqui alguns pontos, que a gente já vem falando lá desde quando trouxe o caso da Lenice, e nota também outros casos que foram trazidos aqui nos encontros anteriores. Vamos revisar. Né? A gente tem aqui o aspecto da duração, que normalmente essa duração ela dura décadas, inicia na infância. A gente tem aqui o aspecto salarial, a ausência de pagamento de salários ou pagamento de salários inferior ao que seria devido, inferior ao mínimo. A jornada, que é o descumprimento reiterado e abusivo dos limites de jornada, ou a ausência de concessão de folgas, ou a ausência de concessão do descanso entre uma jornada e outra, na quantidade mínima que a legislação exige. Direitos, em geral, outros direitos como férias, 13º salário, questões relacionadas à higiene, segurança no trabalho, saúde e segurança no trabalho, condições mínimas de vivência e de trabalho. O controle, que ele é exercido a partir do momento que você não tem a conscientização sobre os direitos laborais, ou que você tem sua movimentação, suas escolhas,
seus ambientes, controlados pelo empregador, você exerce um controle de uma natureza, muitas vezes invisível, nem sempre é uma barreira física que prende a pessoa ali. Então, o primeiro discurso do empregador, não, mas porta da casa que ele tem a chave, a hora que quiser sai, volta, inclusive vai ao supermercado, faz compra e volta, inclusive circula aqui, dia de domingo vai à missa e volta, né? Então, se utiliza essa questão da barreira, ao existir uma barreira física como impeditivo, mas na verdade outros elementos aprisionam aquela pessoa. Ele não tem vínculos familiares, não tem amigos, não tem relacionamentos externos àquela família, não sabe o que é uma vida fora daquele contexto. E isso por si só exerce o controle, e isso por si só aprisiona. Projetos de vida, né, as condições precárias de vivência e de trabalho acabam limitando essas perspectivas, e isso pode ser configurado como um dano a projetos de vida. Já tem algumas, vocês vão observar que algumas dessas fotos aqui são fotos que circulam na internet, mas são fotos de ações reais, algumas que a gente desenvolveu aqui, ou que outros colegas desenvolveram, estão aí nas redes, mas de ações reais. A gente tem o trabalho do médico, também no ambiente da alma, que é onde concentra mais homens, em regra, no ambiente urbano, são mulheres que são resgatadas. Estive na palestra da professora Lívia ontem aqui na Universidade Estadual do Amazonas, e ela destacou que no estudo que a clínica fez, inclusive nós tivemos um encontro sobre isso, né, sobre o livro, ela destacou que no período que foi analisado, até 2023, relatórios que chegaram, autos que chegaram, não havia trabalhadores, homens, resgatados no ambiente urbano. E eu ainda não pude falar diretamente com ela, mas vamos nos encontrar amanhã. Eu vou pontuar aqui, logo depois do caso da Eunice, no dia seguinte, uma outra situação que foi verificada aqui em Manaus envolvia um jardineiro de uma residência de alto padrão aqui, num dos condomínios mais caros que tem aqui em Manaus. E, em razão de outros elementos, então ele já estava por ser homem, mas estava também por outros aspectos. Ele não residia naquela casa, ele não estava ali há décadas, ele tinha família, tinha um filho, um bebê, inclusive, que era por isso que ele aguentava o tratamento que era dirigido a ele naquela residência, porque ele tinha que voltar para o seu lar e cuidar do filho que chama João. Destoava em vários aspectos do que a gente trouxe, né? Não tinha uma questão da duração, não tinha uma série de... Ele recebia salário, tinha carteira assinada, já teve um contrato, mais de um contrato antes com aquela residência, mas todo momento que ele tentava se desligar, ele era trazido de volta, por falta de promessas que não se realizavam, de que ia receber um salário muito maior, esse salário muito maior nunca chegava. Mas o principal fator do resgate desse trabalhador foram questões relacionadas à agressão física. Já havia sido queimado com água quente pela empregadora, a empregadora já havia quebrado um cabo de vassoura nele, já havia trancado ele no andar superior da casa, forçado ele pular pela janela, né? E chamava esse trabalhador de tudo, menos pelo nome dele. Uma série de xingamentos raciais, homofóbicos e uma série de outras questões que levaram à identificação, sim, de condições degradantes de trabalho. E se nós formos considerar, até mesmo em casos que nós falamos a superação do limite de jornada, mas a forma como essa jornada é exercida, né, sobre essa pressão constante, sobre esse momento constante, sobre essa ameaça constante de agressões, você pode considerar também como uma jornada exaustiva, não pela extensão, mas pela intensidade. Né? Imagine que é você, dia após dia, né, trabalhar nesse contexto, nesse ambiente. Então, é possível também identificar ali outros elementos de trabalho escravo, mas sobretudo a questão da degradância. Então,
é o caso que diz tu, se a pesquisa for refeita, atualizada, vai entrar esse caso de trabalhador humano, né, resgatado no ambiente urbano, né, e nessas condições, que destoa um pouco do padrão, mas não é porque destoa do padrão que não é. Né? Mas é por outros fatores. Então, a gente tem a percepção dos desafios que envolvem a própria identificação dos casos pela vítima, né, que normalmente ela não se identifica como vítima, mas por outras pessoas também, que compõem aquele núcleo familiar, ou vizinhança, ou pessoas que têm contato com a vítima e não reportam essa situação. Então, a dificuldade de nós chegarmos até esse caso porque envolve a questão da residência, né, que a gente não consegue bater de porta em porta e ingressar sem a autorização do responsável pela residência. Então, os operativos que nós fazemos, se não houver indícios relevantes, se não tiver uma autorização judicial para ingresso à residência, não podemos invadir a residência. Então, o pessoal não ser nos casos constitucionalmente previstos. Né, se tiver certeza que está ocorrendo crime ali, mas normalmente a gente vai com um papel preventivo, pedagógico. Mesmo quando você vai para uma denúncia, você vai apurar se aquela denúncia realmente procede. Né? Pode ser uma denúncia falsa. E isso pode configurar um abuso de poder. Então, a gente precisa desse respaldo judicial para que a gente possa ingressar na residência e então verificar se a situação procede ou não. Nem toda situação procede. A maior parte das situações que nós verificamos aqui em Manaus não foram procedentes. As duas situações que nós vimos essa semana, normalmente um dos critérios de qual vai ser feita primeiro e qual vai ser feita o segundo é a gravidade da denúncia. A primeira denúncia era mais grave e aparentemente não vai se confirmar. A segunda, que não tinha tantos elementos, a situação encontrada era muito mais grave do que na denúncia. Então, a gente precisa, né, saber identificar esses casos, por isso a importância da divulgação das campanhas. Precisa haver um abrigo, uma proteção social para as vítimas. Então, às vezes é difícil até você retirar a vítima daquele meio, por todos os outros fatores, né, de algo totalmente novo para ela, mas porque os abrigos não são acolhedores, quando não são feitos pelo perfil dessa vítima. Né? Ela vai se sentir isolada, né, deslocada. Então, a responsabilização criminal dos exploradores também é algo que é difícil. A professora Lívia expôs ontem que não tem ninguém condenado por trabalho escravo doméstico ou não outro, até no momento de encerramento da análise da pesquisa da clínica, de 2023. A necessidade de articulação entre várias instituições. Então, a gente mencionou que o fluxo que envolve uma série de instituições, inclusive outras que não constam, mas que podem constar de acordo com a realidade regional. A questão da inviolabilidade do domicílio, que a gente está aqui agora há pouco, né? Então, o letramento sobre os direitos trabalhistas, então você saber que você é titular desses direitos, ou você saber que o outro é titular desses direitos. Uma das situações que nós verificamos aqui é uma outra trabalhadora que foi trabalhar no negócio dessa família que também era exercida dentro da residência, do espaço da residência, se incomodou com a situação da possível vítima. Ela não compreendia aquilo ali como aceitável, né? E ela reportou esse caso. Ela chamou a atenção várias vezes da vítima, tentou convencê-la a sair e falou: olha só, eu estou saindo hoje daqui e hoje mesmo eu faço uma denúncia do teu caso. Eu quero que você saiba, porque isso não é aceitável para você. Então, estou tentando alertar ali a vítima porque ela não se sentia. E ela respondia: mas eles falam que eu sou da família, né? Eu sou tratada aqui por eles, me criaram, me acolheram quando minha família me entregou, né, para doação. E o discurso legitimador dessa exploração, né? Justamente esse caso da família, você come aqui a mesma comida que nós comemos, você ganha roupa, você ganha materiais, tudo que você precisa nós te damos. Então esse discurso ele vai legitimando a exploração e dando uma outra roupagem, né? Trabalhando com o convencimento da vítima para que ela permaneça naquela situação. Eles têm a questão da identificação da situação de exploração, ela envolve, né, a questão dos abusos, das condições de abuso veladas, a ocorrência que é em ambientes familiares, os laços afetivos sociais que interferem nessa identificação pela própria vítima ou por terceiros,
A falta de denúncias efetivas, muitas vezes vocês, a casa azul fica no bairro tal, próximo. Não dá. Se você não consegue pontuar com a residência, você não vai ter uma autorização judicial de forma ampla. Vou entrar em todas as casas azuis que estão naquela rua, naquele bairro. Né? É inviável. Então, assim, o máximo de detalhes possível, por mais que você não tenha, né? Um nível muito grande de detalhamento, mas pelo menos que nós possamos chegar àquele ponto e ter minimamente elementos para solicitar a autorização judicial. Porque se nós pedimos a autorização, no caso da Lenice, por exemplo, chegamos até ali, os empregadores estavam na residência. Primeira coisa que eles perguntaram, inclusive um deles sempre cuidou da justiça também. Vocês têm autorização para ingressar? Se não tiverem, eu não permito o ingresso de vocês. Então, puxamos a autorização. Né? Inclusive, os juízes, não sei se foi o que concedeu, mas havia juiz acompanhando o operativo para saber se nós não extrapolaríamos o conteúdo da autorização judicial. Então, é importante, né? A questão da falta de denúncia efetiva, a visibilidade do trabalho doméstico, mas também do escravo doméstico. As vítimas que não percebem essa exploração e o alcance reduzido das ações preventivas, como eu falei logo no início. Estamos fazendo alguns condomínios, algumas fiscalizações, né, 100% impossível. Então, traçar estratégias e tentar ampliar o alcance dessas ações preventivas. E a partir do momento que outras pessoas, os trabalhadores, veem que esse trabalho está sendo exercido, elas passam a buscar, elas passam a querer e chamar a fiscalização. Destaca de novo aqui a articulação com instituições parceiras, e aqui, nomeadamente MPT, MPF, DPU, PF, PRF, PM, Civil, Corpos Policiais, a pesquisa e a coleta de informações que são necessárias para um plano de ação efetivo de fiscalização. Então, qual é o endereço, tentar identificar qual a rotina daquela residência, em que horário que a trabalhadora está sozinha. É importante chegar quando ela está sozinha, é importante encontrar o empregador no ambiente, qual que é essa dinâmica familiar e qual é o melhor momento para se realizar a fiscalização. A questão de abrigo e proteção social para as vítimas, já que a gente já destacou aqui a ausência de abrigo com condições adequadas desses locais existentes, planejamento prévio que é necessário. Então, se você vai apurar uma situação de trabalho escravo doméstico, você já tem que pensar, e se confirmar, qual vai ser o caminho dessa vítima? Tem um acolhimento necessário? Tem um abrigo adequado? Eu já contatei o serviço de assistência do Estado ou do município, daquela região, que vai fazer esse atendimento logo no momento da oitiva, da tomada de depoimento dessa vítima, tomada de declarações, esse apoio, essa assistência psicológica, ela vai ser imediata, apoio assistencial, de que forma que ele vai se dar. Então, esse planejamento prévio, ele demanda você pensar nessas possibilidades, né, de local seguro para acolher a vítima, para que ela não possa ser novamente vítima, né, de outras formas de violência. A responsabilização criminal, né, a questão da identificação, apesar de a fiscalização do trabalho buscar eminentemente a apuração de ilícitos trabalhistas, infrações trabalhistas, inclusive trabalho escravo para fins trabalhistas, os relatórios de fiscalização, eles são tão ricos que eles são encaminhados para outros órgãos e são utilizados, inclusive, para fins de responsabilização criminal. Então, quanto mais subsídios, quanto mais elementos, melhor será esse alcance da responsabilização criminal também, para colaboração com as investigações e responsabilização. Quanto à inviolabilidade do domicílio, é importante que a autoridade judiciária tenha essa sensibilidade, tenha um senso de urgência. Muitas vezes, você chega e não consegue esperar 2, 3, 4 meses para apurar, dependendo da situação. Pode haver vazamento dessa informação, pode frustrar a ação que você quer realizar. Então, autorizar com uma ação de brevidade, evitar essa perda de evidências e, mais do que isso, a continuidade dessa exploração. A gente quer cessar o quanto antes, caso a situação se confirme. E a apuração é cuidadosa. A gente evita a todo momento uma exposição indevida. Então, eu falei para vocês que um dos casos dessa semana provavelmente não vai haver resgate. A Polícia Federal estava ali para fazer a segurança da equipe, mas em nenhum momento a empregadora, a trabalhadora e a vizinhança perceberam
a presença da Polícia Federal. Né? Receberam convite, conversaram com a organização, com o PMPT, com a Defensoria Pública. Mas a força policial, a partir do momento que ela está ali em frente àquela residência, gera uma exposição que, se você não confirma a situação, isso por si só gera uma exposição daquele empregador. A questão da educação e conscientização da sociedade, que é importante, né, de novo aqui a campanha, é importante a divulgação de informações, falar sobre sobre as questões que envolvem o trabalho escravo doméstico, engajar a sociedade civil para aumentar a identificação das situações, priorizar a educação sobre os trabalhistas de trabalhadores domésticos, inclusive falar sobre isso nas escolas. Se você tem ali uma menina, babá, né, o que exerce atividades domésticas, em geral, atividades de cuidado de residência, falta muitas vezes a escola por causa disso, chega cansada na escola por isso, tem prejuízo ao desenvolvimento educacional, razão disso. Tem uma responsabilidade, mesmo no seio familiar, que é incompatível com a sua idade. Então, estuda tarde, de manhã, a menina de 12 anos fica sozinha com o irmão de 2 em casa. Né? Mesmo no âmbito familiar, também é possível constatar situação que extrapola aquele senso de participação, de contribuição para a dinâmica familiar, por causa da identificação de uma responsabilidade que é incompatível, né, com o grau de desenvolvimento naquele momento observado para a criança ou para o adolescente. A gente já está caminhando aqui já para o fim, a gente está a necessidade de superar o discurso legislador da exploração. Então, os empregadores argumentam que oferecem moradia, alimentação, troca de trabalho. Tem que desconstruir essa narrativa de consideração da pessoa como quase da família, né? E garantir a dignidade e respeito ao trabalho doméstico também, não só para as outras formas de trabalho que envolvem atividades econômicas, preponderantemente. Aqui vou deixar para vocês indicação, né, de filme, tem vários outros, mas esses são interessantes, que eu gosto de divulgar e incentivar quando a gente trabalha a temática, trabalho doméstico no ambiente de faculdade, de graduação. Nós temos uma atividade relacionada principalmente ao que horas ela volta, mas histórias cruzadas também é bom. E, para encerrar, quero trazer aqui nesse último slide um trecho, uma música de uma banda que eu gosto, né, que fala de um outro contexto, né, o próprio nome de música diz, fábrica, né, mas que a gente pode apropriar também para uma atividade que não é preponderantemente econômica ou lucrativa, né, atividade de cuidado, de trabalho doméstico. O trecho que eu destaquei diz o seguinte: o nosso dia vai chegar, teremos a nossa vez. Não é pedir demais, quero justiça. Quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço. Eu quero trabalho honesto, em vez de escravidão. Deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance. De onde vem a indiferença, temperada a ferro e fogo? Quem guarda os portões da fábrica? Obrigado. Eu fico disponível aqui para a gente discutir ou responder eventuais dúvidas, questionamentos, outras participações que queiram aqui. Talvez tenha alguns colegas que eu também divulguei para colegas que participam, né, de operativos, que se quiserem contribuir e falar aqui também, fique à vontade. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao... Tá dando para me escutar direitinho? Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Emerson pela aula incrível que você deu hoje. Assim como a Maria disse no início da reunião, é uma honra para a clínica ter você palestrando aqui. E antes da gente encerrar, né, eu gostaria de abrir para dúvidas. Já tinha algumas no chat, mas vocês podem tanto levantar a mão, quem quiser falar com ele, ou mandar no chat que a gente lê. E lembrando que a lista de presença acabou de ser enviada no chat, então lembrem de preencher antes de sair da reunião. E pode começar com as perguntas, gente. Eu já vou ler a que está no chat de uma vez, que a gente já tira essa do caminho. O Carlos tinha mandado 2 dúvidas, então a primeira foi